Olá, pessoal, boa noite. Boa Tudo bem noite. com vocês? Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa 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 noite. 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 São muitas pessoas, são cerca de 50 artistas integrando aqui na nossa sala nesse momento. É um prazer estar aqui com vocês. Alguns eu tive a oportunidade de conversar, outros eu estou conhecendo agora. É um prazer novamente. Como são muitos nomes, eu dou uma boa noite geral, tá bom? A galeria tá com a equipe completa aqui, o Tato já está conosco e em breve vocês conversarão com ele. Aos poucos eu tô mutando vocês, tá bom? Para manter um encontro mais organizado e sem muito ruído. Não se preocupem que quando tiver um momento para falar, a gente vai abrir, né? Mas esse encontro, ele tem o objetivo de apresentar a vocês o nosso programa, como funciona a clínica, onde é que a gente atua na carreira do artista e como a gente pode contribuir na estruturação. Desde o processo de curadoria, com os nossos curadores convidados, mas também esse foco de estrutura profissional. Então, acredito que será uma boa oportunidade para vocês que têm essa necessidade de saber quais são os passos que serão dados e passos assertivos em cada situação, né? Em cada momento de carreira. A gente está aqui para contribuir e também no final haverá um momento de perguntas e respostas, tá bom? Então, já para organizar, eu gostaria assim de pedir para vocês, conforme o encontro for acontecendo, a gente vai fazer um combinado agora. Você escreve a sua pergunta no chat, tá bom? Que eu vou passar todas essas perguntas para a organização aqui desse encontro e elas serão respondidas ao final, tá bom? Então esse encontro ele tem esse intuito de aproximar vocês com a nossa curadoria, com o nosso programa, e com certeza vai sair algo bem bacana daqui. Muito bom, boa noite, Tato, tudo bem? Olá, gente, boa noite. Olá, Túlio, obrigado pela apresentação. Agradeço aí todos vocês, a participação. Hoje estamos aqui com a Rejane também. A Rejane é responsável aí pela Boa curadoria noite. da próxima clínica para artistas. Ela, dessa vez, ela vai fazer como será nossa curadora residente tanto na clínica presencial como na clínica online. E hoje eu preparei Eu tô aqui a assistindo uma aula aqui, tá? apresentação para vocês, que é baseada nas perguntas que a gente foi recebendo ao longo dessas últimas inscrições, né? Então, a gente recebeu uma série de inscrições aí de vocês e, e uma série de perguntas, né? Então, como algumas perguntas são muito parecidas, a gente também acabou condensando em torno de 15, 20 perguntas aqui, ah, e para dar essa, para a gente respondendo e ao mesmo tempo podendo contar um pouco sobre o curso, contar um pouco sobre essas questões de mercado, ah, enfim. ah, eu vou começar aqui, vou abrir uma apresentação que a gente preparou. Ah,
Gente, eu também trouxe aqui e pedi para algumas pessoas entrarem que eu gostaria de que fizesse parte aí desse encontro, que são parceiros, né, além da Rejane, que é a curadora responsável, mas também outros parceiros que fazem parte aí do nosso time, outros que já fizeram e vão poder contar um pouco sobre essa experiência de participar aqui de Casa Tato e de Clínica para Artistas, tá? Ahn, acho que não foi aqui. Tá bom. Ai, gente, também queria falar que agora há pouco acabou a luz aqui em casa, então, caso aconteça, eu volto aqui, tô já meio preparado aqui com a internet aí do celular, então qualquer coisa eu volto com o celular, só caso aconteça, mas nada vai acontecer, por favor. Ahn, Túlio, libera para eu compartilhar aqui para mim, por favor. Hum, então, aqui, ahn, vamos falar um pouco sobre essas perguntas aqui que vocês fizeram, tá certo? Tela cheia, acho que é assim. Bom, gente, mais uma vez agradecer a presença de tanta gente aqui. Estou bem contente. Bom, eu começo aqui falando sobre o que o artista vê, né, geralmente, como o que o sistema e o mercado de arte consideram, né, para que um artista seja consolidado, né, que tenha uma carreira consolidada dentro do mercado e do sistema de arte. Eu começo com fazendo aí, no topo, né, a gente tem a carreira consolidada, e aqui na base a gente tem o planejamento de carreira. Então, esse gráfico, que não é gráfico, né, ele pode ser lido de baixo para cima ou de cima para baixo, né? Eu vou começar aqui falando dessa parte do que os artistas acreditam que é importante para essa carreira consolidada dentro do sistema e do mercado, tá? Então, para que um artista tenha um trabalho consolidado, a gente espera, né, desse artista que ele tenha exposições individuais, representação em galerias, e quando eu falo em galerias, porque no plural, né? Porque um artista ele pode ser representado por uma artista, por uma galeria na sua cidade, ou a galeria pode representá-lo em um país, ou essa galeria pode representar no mundo, né? O que acontece, né, geralmente é que esses artistas eles têm uma representação local e internacionalmente, geralmente, são outras galerias que o representam. Espera-se de um artista também que ele esteja em exposições, em museus e instituições. Também em coleções que podem ser públicas ou privadas, e publicações, como livros, catálogos e etc. Né? Para que o artista chegue, né, nesse patamar, obviamente ele vai ter que passar por um processo anterior, né? Então, antes disso, a gente espera que esse artista
participe de salões digitais, de residências, de coletivos de artistas e que eles também já tenham, né, alguma experiência com venda, né? O networking desse artista também é bastante importante. Um portfólio profissional, a comunicação, uma precificação adequada e um posicionamento estratégico, né? E para isso, o que que ele precisa? Uma orientação, acompanhamento, né? Um trabalho elaborado, uma poética definida, né? Uma poética visual definida, e um volume de produção, né? Eu bato muito nessa tecla da quantidade, né, e desse volume de produção, porque eu acredito que é através, né, do fazer, refazer e fazendo de novo que o artista vá aprimorando o seu trabalho. Então, esse volume de produção, ele vem como uma maneira do artista treinar, né, de o artista produzir, né, e poder dentro dessa produção, desse volume de produção, ter escolhas, né? Porque não é na primeira obra ou em uma pintura, às vezes, que ele vai ter um bom resultado. Então, esse volume de produção vai possibilitar com que o artista tenha escolhas dentro disso, certo? Então, falando um pouco sobre a questão da produção, né, da poética visual. Então, essas são já a partir daqui eu passo para perguntas que eu recebi de vocês, tá certo? Então, eu vou compartilhar essa primeira pergunta com a Rejane, né? Que é como desenvolver uma linguagem artística consistente sem perder a liberdade de experimentação. Rê, você quer começar com essa pergunta aqui? Oi, Tato. Sim, claro. Boa Seja noite a muito todos. obrigado. Que bom ter tanta gente, muito legal. Estou vendo alguns que eu já conheço. Rose Aguiar, que é uma artista que produz bastante, né, Rose? Tudo bom, Rose? E, enfim, não existe uma receita, né? Mas eu diria que é muito importante o artista ter conhecimento de história da arte. Tem muita gente que reclama, não, mas eu não quero estudar história da arte. Gente, a arte sempre se refere à arte. O Picasso revisitou, o Monet que revisitou, os artistas renascentistas, sempre, a arte está sempre se referindo a si mesma. E o artista tem que saber aonde ele está. Opa, desculpe. Oi, gente, desculpe. E o artista está sempre, tem que estar inserido nesse nesse conhecimento, tem que visitar exposições, tem que ler alguns livros, existem livros sobre história da arte que não são complexos, né? Eu tenho aqui, ó, esse daqui do Will Gomberts, é super fácil, isso é arte. É, tem um outro dele que também é bem legal, que é Como os Artistas Veem o Mundo. Então, não precisa ser um estudo aprofundado, mas o artista tem que saber o que está acontecendo no mundo, como funciona a arte no mundo e visitar exposições também. Essa ideia de que o artista fica ensimesmado no seu ateliê, pode acontecer sim durante a produção, mas hoje é impossível um artista se inserir no meio artístico sem saber o que acontece, sem visitar ou estudar a história da arte, né? Sem visitar as exposições.
Então, uma maneira de você desenvolver uma linguagem artística consistente é você saber as suas referências, os seus pares, né? E aonde o seu trabalho pode ser melhor inserido. Eu diria que é basicamente isso, né? E aí, Tato? Obrigado. Desculpa, estou meio perdido aqui com essa apresentação, compartilhar. Ah, deixa eu ver então, na segunda pergunta temos, no contexto atual, como o meio valoriza a produção de um artista comprometido, né? Rê, com você. É, bom, a minha experiência, para quem não me conhece, é na área institucional. Eu trabalhei mais de 40 anos em museus, trabalhei na área de exposições temporárias e vídeo do MAC durante 8 anos, fui curadora executiva do MAN durante 12 anos, trabalhei como coordenadora no Instituto Figueiredo Ferraz durante 8 anos, trabalhei em Bienal. Então, toda a minha formação é institucional. Eu posso falar sobre esse ponto de vista, né? E obviamente, numa instituição, um artista é valorizado pelo portfólio que ele apresenta, né? E hoje em dia é bem mais difícil, porque as instituições têm os curadores. Eu acho que existe uma certa dificuldade dos artistas se aproximarem desses curadores de museus. Mas existem formas como os editais, visitando os museus, buscando conhecer as pessoas, para que vocês possam ser aceitos de alguma maneira ou conseguirem ser inseridos, né? E o meio, a valorização da produção é uma questão mais mercadológica, que eu realmente eu não consigo entender como um trabalho é valorizado, mas eu entendo que nunca é aquele valor que a gente acha que eles divulgam. Então, por exemplo, uma SP Arte fala que vendeu uma Beatriz Milhazes por 5 milhões. Não vendeu por 5 milhões, porque o mercado funciona assim: existe o valor da obra, a pessoa que vai comprar, se é um colecionador famoso, vai pedir um desconto para poder entrar na coleção dele, porque o fato de ter uma obra na coleção dele, e aqui eu estou falando assim, o Zé Olímpio Pereira, a coleção Dulce Figueiredo Ferraz, enfim, coleção do Alfredo Setúbal, essas grandes coleções, para o artista, é muito bacana eles fazerem parte. Os museus, na verdade, hoje, eles compram muito em feiras, na verdade não compram, eles são patrocinados, né? Então, as feiras de arte são fundamentais para que vocês se coloquem a par do que está acontecendo. Pode perguntar quanto custa uma obra, não tem problema nenhum, acho que é até uma forma de vocês acompanharem esse mercado, mas, na verdade, assim, as vendas de obras que acontecem, nem sempre o valor que a gente vê na galeria é o valor que é fechado no final, né? Então, para um artista entrar nesse meio, ele tem que frequentar esse meio. E às vezes os artistas comentam comigo, ai, mas eu não moro nos grandes centros. Mesmo que não more, venham, visitem as exposições. Existe aí um momento que o artista tem que investir para poder se inserir nesse meio. Infelizmente, é assim que funciona, né? Dificilmente o meio irá até o ateliê do artista, salvo raríssimas exceções. E hoje a gente tem também com a internet, a gente tem várias possibilidades de atingir aí mais pessoas, né? E isso vem muito também através de uma qualidade de portfólio, né? Porque a qualidade do portfólio ela vai ser a sua porta de entrada para esse mercado.
né? E aí, essa terceira pergunta que eu queria responder, porque faz bastante sentido para mim, que é em que momento faz sentido buscar orientação profissional e quem são os interlocutores mais adequados para acompanhar sua produção? Bom, eu acho que isso é uma coisa que eu trago em todos os cursos aqui da casa. E assim, que momento, né, que os artistas buscam, né, essa orientação? E eu percebo que os artistas começam a partir do momento que existe uma produção e que o artista não sabe o que fazer com ela, né? Então, a partir do momento que existe essa produção e que o artista não sabe mais o que fazer com essas obras, eles começam a procurar meios de distribuir esses trabalhos e o que que vai fazer com essas obras. E aí eu acho que também entra nesse momento essa questão de será que eu vou fazer, será que eu vou, será que eu vou trabalhar essas obras profissionalmente? Será que eu vou deixar aqui? Será que eu trabalho como, será que meu trabalho é um hobby? Será que o meu trabalho pode ser inserido dentro do sistema e do mercado de arte? Então, eu acho que quando aparecem essas perguntas, os artistas começam a entender qual que vai ser o caminho dele dentro do sistema, né? Então, se ele vai levar a arte como uma profissão, se ele vai levar como hobby, e aí, se ele resolve levar a arte como uma profissão, aí entra também muito do que a gente faz, que é essa história de trazer profissionais e apresentar o sistema de uma maneira coerente, né? O que que eu quero dizer com isso, né? O artista, ele vai precisar de referências, referências bibliográficas, referências históricas, né? Vão precisar de curadores para guiá-los, para apresentar possibilidades dentro desses trabalhos, né? Ele vai precisar ter um portfólio adequado, vai precisar saber escrever sobre seu próprio trabalho, vai precisar entender o mercado, como esse mercado funciona e como comunicar esse trabalho, né? Então, é muito importante que a gente vê que não é só um trabalho de ateliê, né? O trabalho do artista é um trabalho que é complementado por diversos agentes do sistema de arte, né? E que o artista não tem como ficar só na produção, né? O trabalho de arte, ele exige muito mais que só a produção. Então, bato muito nessa tecla. E também, por outro lado, trago, né, essa profissionais, né, dentro do curso que vão poder, de alguma maneira, ajudar os artistas a resolverem essas questões, né? Então, através de um portfólio, através de texto, através do entendimento de como esse sistema funciona, né? E para cada e a gente começa também a perceber que o sistema de arte ele é muito maior, né? Que o mercado de arte ele é um pedacinho do sistema, ele está contido dentro desse sistema, né? Escoar esses trabalhos, comercializar esses trabalhos é uma, né, das
necessidades que o artista vai ter para se tornar um artista ali profissional, né? E, enfim, acho que acho que essa pergunta aqui era mais ou menos isso que eu queria falar, tá? E aí agora sobre portfólio, gente, eu fiz assim, eu compilei algumas dessas perguntas em grupos, né, que eu acho que elas podem se organizar melhor. E aí, para falar sobre portfólio, eu pedi para a Cris, que está comigo desde o começo da Casa Tato, trazer o portfólio dela como um exemplo. É um dos portfólios que eu acho assim mais organizados. E por quê, né? Justamente porque aqui, como essa pergunta aparece aqui, existe essa questão das múltiplas linguagens. Então, aqui eu tenho três perguntas que eu vou jogar aqui para a Cris e vou pedir para ela compartilhar também o portfólio dela para dar uma ideia para vocês de como isso é feito, né? A Cris, ela acompanha quase todos os nossos cursos. E em cada momento o portfólio aparece de uma maneira e a gente procura desenvolver esse portfólio de uma maneira. Então, Cris, você está aí? Sim, Tudo estou. Boa bem? noite. Bem-vinda, muito obrigada. Tudo bom? Tudo bom, Tato? É, Cris, ó, temos três perguntas aqui em portfólio, tá? Então, o que um portfólio precisa ter para realmente despertar o interesses de galerias e curadores? Acho que depois a gente até pode entrar, eu e a Rejane, né, para falar eu como galerista, a Rejane como curadora, para complementar, e acho também que você já pode responder essas duas perguntas, que é como organizar um portfólio quando o trabalho envolve múltiplas linguagens ou séries distintas, e qual é o maior erro e mais comum que você vê, né, que faz com que o portfólio possa ser ignorado. Uhum. Boa noite, gente. Beijo para a Regina de novo. Beijo para você, Tato. Vamos lá. Então, como o Tato já disse, né, a gente trabalha, né, o portfólio. O portfólio é a principal ferramenta do artista, né, de apresentação do artista. E de comunicação, né? Então, eu acho que um portfólio ele precisa ser, e é isso que a gente fala nos módulos, né? Tanto no Clínicas quanto na Casa Tato e na Casa Tato Europa, a gente vai destrinchando, né, como você vai aproveitar em cada uma dessas fases da sua trajetória, né, desse desenvolvimento de trajetória, a gente vai trabalhando esse portfólio para atender o seu momento. E aí, aqui para responder essas perguntas, o que realmente precisa para despertar o interesse das galerias e dos curadores, uma coisa que facilita, que ó, a Rejane e o Tato vão responder do ponto de vista, né, de um outro ponto de vista, mas falando tecnicamente, o portfólio ele precisa ter uma comunicação ágil e direta, né? Essa agilidade, eu acho que ele precisa estar limpo, ele precisa estar entendível e você não, é, você tem que ser muito claro na comunicação desse portfólio. E aí vai, como é que é essa comunicação, né? Depende muito do seu trabalho. Cada trabalho tem uma característica. Então, nos encontros, o que eu dou são algumas premissas, né? Que aí vai na segunda pergunta, né? Como organizar um portfólio, né? E aí o portfólio, por exemplo, nesse caso que é o com múltiplas linguagens tanto o portfólio de artistas que trabalham com uma linguagem só, né? Uma linguagem só, não, com uma linguagem, quanto aqueles que trabalham com múltiplas plataformas, múltiplas mídias,
os dados da obra, além de ter uma boa foto, uma foto que represente, né, o mais próximo possível da realidade o trabalho, né, em termos de cor, né, então você tem que ter isso, uma imagem clara dessa obra, uma imagem clara e completa, e os dados, as informações referentes àquela obra, porque quem olha por exemplo, a Rejane, o Tato, eu, que olho muito, a gente olha muitos trabalhos, muitos portfólios, a gente consegue materializar na nossa cabeça e ter uma noção quando essas informações estão sendo veiculadas, né, de maneira correta no portfólio, a gente consegue materializar e enxergar o mais próximo possível de como é aquele trabalho, né? É claro que nada substitui a visualização do trabalho presencial, mas em tempos de internet, onde a gente, em curtas distâncias, a gente precisa ser claro para poder atuar, fazer com que a pessoa que está vendo do outro lado entenda o seu trabalho dessa maneira. Aí, com relação às múltiplas linguagens, eu vou compartilhar o meu portfólio, porque ele é um exemplo de portfólio de artista que trabalha com múltiplas linguagens, né? Em essência, eu sou uma artista conceitual, e com isso eu acabo tendo muitos trabalhos que são materializados de maneira diferente, que à primeira vista parecem não ter nada a ver um com o outro. Então, no meu caso, uma das formas que eu encontrei foi de separar um pouco numa ordem cronológica, né? Então, um grupo de trabalhos que estão acontecendo do mais recente para o mais antigo, e outra é fazer. Aqui eu vou mostrar aqui, esse aqui é a capa do meu portfólio. Eu tenho aqui o meu statement, né, que é super enxuto. Aqui eu tenho trabalhos avulsos. Então, é um grupo de trabalhos, que eu falo que é uma peça só, porque a maioria da minha produção ela acontece em grupos de séries, né? Então, essas peças aqui são peças que estão em ordem cronológica e que elas vão acontecendo. Quando a pessoa tem a apresentação, ela pode ser um texto, pequeno texto de apresentação, pode ser uma forma de você adiantar, né, a ordem que a pessoa vai ver os trabalhos, né, dar uma adiantada no contexto geral, né, no que te interessa enquanto pesquisa. Então, aqui eu tenho alguns trabalhos que acontecem em várias plataformas, então você tem aquele objeto em madeira, você tem fotografia, aqui tem um vídeo, e a partir daí, quando eu tenho um grupo de trabalhos, né, que é uma série, que eu considero uma série, eu vou separando eles eu faço uma resenha, um pequeno texto que contextualiza aquele bloco de trabalhos, né? E aí eu venho com o grupo de trabalhos explicando, com fotos em que eu consiga destrinchar, né, e fazer a pessoa entender como esse trabalho acontece. Isso a gente fala detalhadamente nos encontros, por exemplo, no Clínicas, né, que a gente vai trabalhar com o básico, né? Vamos aprender a construir um portfólio do zero, né? Aí eu vou dando essas dicas de maneira mais detalhada, de quais são as informações, que tipo de imagem, como é que essa imagem tem que estar, quando é uma imagem de vídeo, quando é uma imagem de uma escultura, quando é uma imagem de uma pintura, a gente vai detalhando todas essas questões para vocês construírem o seu primeiro material. Então, aqui também tem, né? Então, aqui é uma fotografia, eu coloco a fotografia, depois eu coloco uma foto dela montada. Então, respondendo à pergunta, né? Organizar um portfólio com múltiplas linguagens, uma das coisas é você separar eles por nichos, né? Ou por grupos que façam sentido
na leitura, né? Que tenha uma coerência na leitura. Eu vou passar aqui, terminar de passar o. Que esse é o meu portfólio resumido. Tem 30 páginas. Um pouquinho mais, porque eu conto que tem essas folhas de rosto, né? Que dão sequência numa série. Vou passar rapidinho. Aqui é o trabalho montado. Aqui uma série também que tem uma explicação que o Tato gosta muito nessa página, né, Tato? Eu Que é um adoro, porque eu acho super esclarecedor, assim, porque você começa a explicar exatamente como a partir de um elemento, que é a figura um, né, e essa figura um espelhada, né, como você pode construir aí 1 milhão de coisas, né? E é sempre a partir disso. Então, quando essa página, para mim, ela é a síntese, assim, de toda essa série, que, aliás, é uma das séries principais aí do seu trabalho, iniciais, que deram origem, né, a grandes instalações como essa. como essa aqui, que foi a primeira doideira. E aí, então, tem essa página que explica tecnicamente como acontece, né? Então, às vezes, a explicação ela pode ser conceitual e às vezes a explicação tem que ser técnica, né? Quase como um memorial descritivo. E aí ela vem, né? É uma série que tem. Eu tenho uma série dentro de todo o meu trabalho que ainda ela vai migrando de plataformas, né? Então é um desafio. Meu portfólio foi um desafio para eu achar a linha assim, dele para ele ficar entendível, né? E aí ele vai para vídeo, vai para digital, né? Tem e por aí vai. Essa aqui é a última, né? E encerra com o currículo, né? Eu vou interromper aqui. Então, meio corrido assim, mas a gente, esse é um portfólio de referência que eu uso, inclusive, para os encontros, né, para falar de portfólio. E falando, que é uma pergunta que o pessoal faz muito também dentro, né, que é o erro mais comum em portfólio. Eu acho que o erro mais comum que as pessoas fazem é não colocar a ficha técnica certinho, ou esquecer que precisa ter uma ficha técnica. Complementando o que a Cris colocou, é verdade. Eu acho que o portfólio dela é exemplar mesmo, porque as imagens são claras, é um portfólio limpo. Vocês percebem que as legendas são completas e estão num tom de cinza que não compete com a obra. A gente precisa tomar muito. Às vezes o artista quer florear o portfólio, só atrapalha. Então, um portfólio claro, objetivo, com um texto claro também, gente. Não inventem de serem escritores, nem textos complexos, porque, por exemplo, eu já participei de vários júris, né, em editais, e muitas vezes o artista fica tão preocupado no texto de apresentação que ele se perde. E aí o trabalho perde também. Então, ser objetivo, ser claro, ser simples, né? Não precisa fazer um texto literário para apresentar o seu trabalho é visual. Então, esse é um dos erros também que eu acho que acontece com frequência nos editais. É, eu acho assim, o artista ele tem que ser verdadeiro, né? Ah, você pode até fazer, se você não tem um currículo extenso de exposições, você pode contar um pouco da sua vida, da sua experiência na sua vida. Tem muita gente que veio de outras profissões e que resolveu se dedicar às artes e que às vezes elas ah, e- eh, como que se fala? Elas eliminam essa história profissional que é rica para a gente entender o projeto.
Se um artista, por exemplo, trabalhou com química, a gente vai perceber que o trabalho dele tem algo disso. Tem artistas, por exemplo, que vieram da área de direito ou da medicina, sempre essa informação é importante para a gente entender o percurso dele, o que levou ele a fazer, a se dedicar à produção artística, né? Eu não consigo ver uma produção artística desvinculada da pessoa física do artista. Eu acho que está sempre interligado, né? E, enfim, essa é a minha visão, não sei o que o Tato acha. Na verdade, assim, uma das coisas que eu vejo como maiores erros, é sempre a qualidade da imagem, né? A gente está falando de artes visuais, a gente está falando de um trabalho de arte e hum, uma imagem ruim acaba com a vida de um artista. Às vezes o artista fala assim, não, eu precisava tirar melhor essa foto. Isso é a primeira coisa para a gente pensar num portfólio, né? Portfólio é nossa porta de entrada para enviar para uma primeira. Se um artista me apresenta um portfólio com imagens ruins, eu não vou ter interesse em continuar vendo isso. Então, a imagem do trabalho, ela é essencial. Ela precisa ser uma imagem boa, né? E aí vem a ficha técnica para mim, que vai me situar, né, nesse espaço. A ficha técnica ela vai me situar. A partir de uma imagem boa, eu falo assim, tá bom, isso aqui tem quanto? Mede quanto? Em que material? Mas a ficha técnica, ela te leva para um campo que é mais do imaginário, do campo do imaginário. Mas a imagem, ela é aquilo. Então você precisa ter uma clareza e boas imagens que vão ajudar o artista a facilitar essa comunicação, né? Então, falando aí do meu lado como galerista, o que desperta o meu interesse são boas imagens, tá? Bom, Tem eu uma vou. pergunta aqui da Mariana Matos sobre a linguagem artística consistente versus liberdade de experimentação. É, deixa eu ver se eu consigo explicar. O fato do artista trabalhar com diferentes técnicas não significa que cada técnica vai ser uma coisa diferente. Tem que ter uma consistência, conceitual na produção que ele está apresentando, né? Então, eu acho que essa consistência que a gente fala é justamente no volume de produção, na lógica entre um trabalho e outro, você entender um percurso, né? O que acontece às vezes é que o artista está experimentando, então ele vai lá, faz um trabalho abstrato, aí ele vai lá, faz um trabalho figurativo, aí ele vai lá, ele pode experimentar em tudo que ele quiser, mas ele vai ter que encontrar um caminho que tenha uma lógica de leitura e de produção, né? Porque senão um curador, um galerista que vê o portfólio não entende essa, essa produção. Tem que ter uma consistência e uma relação entre os trabalhos, né? E o artista também, de novo, saber suas referências, né? Acho que uma coisa não exclui a outra, né? Exatamente. Eu estou olhando aqui também no chat e tem uma pergunta do Elton, que é: com o portfólio alinhado, qual o caminho que o artista deve fazer para mostrar ou enviar esse arquivo para galerias?
Eu acho que mais para frente tem uma pergunta similar, mas o que eu acho interessante é que esse portfólio ele é muito mais valorizado pelos galeristas quando a gente pede esse documento, né? Quando a gente quer ver o trabalho do artista. E a gente só quer ver o trabalho do artista, um artista que está presente, né? Para mim é muito interessante quando eu tenho artistas que visitam a galeria, que me conhecem, que eu vejo que estão lá toda hora. Por quê? Porque um trabalho, uma galeria, assim como um artista, ele tem uma linguagem, né? Um galerista, ele escolhe ali um número X de artistas para representar. E imagino quanto também é difícil para um galerista, por exemplo, no meu caso, que sou uma galeria de pequeno, médio porte, ah, a quantidade de portfólios que eu recebo, né, para mim é muito mais interessante eu saber que esse artista, que ele entende, né, o meu trabalho. E para ele entender o meu trabalho, ele precisa conhecer meu espaço, ele precisa frequentar o meu espaço, ele precisa entender quem são os artistas que eu trabalho, se aqueles artistas que eu trabalho têm a ver com o trabalho dele. Então, assim como tudo na vida é uma construção de uma relação, né? Não é do dia para a noite, não é no envio de um portfólio. Um envio de um portfólio para uma galeria está fadado a não ser visto, né? Às vezes acontece da gente ver esse trabalho, de pegar um trabalho ali no e-mail e gostar, mas vocês imaginam assim a quantidade de e-mails que uma galeria recebe com interesse em artistas querendo ser representados, né? Hoje, né, a gente tem no Brasil uma média de, sei lá, 5 a 7% dos artistas que saem de universidades representados por galerias, né? Ah, então, ah, imagina quantos portfólios são recebidos para que a gente possa fazer uma seleção. Então, é muito mais fácil que essa seleção venha através de uma relação. E essa relação, ela acontece com uma aproximação ali e um entendimento do trabalho, né? Então, eu vou lá ver um artista que chega, eu vou ver que ele foi lá na galeria um dia, depois eu vou ver que ele é artista, ele vai me contar, eu vou ali estabelecer uma relação e até que uma hora eu vou pedir para ver o trabalho dele, porque eu vou perceber que esse artista está interessado no meu trabalho dele e eu vou me interessar pelo trabalho dele, né? Então, eu acho que é uma relação de construção, né? Como é uma relação de construção a questão do networking, que é formado entre os agentes do sistema de arte, né? A gente se encontra nos lugares, a gente conversa, a gente entende o que um faz, o que o outro faz, a gente se aproxima via Instagram, ou troca ali um telefone, enfim. Eu acho que existem várias maneiras, mas essa aproximação ela acontece muitas vezes, né, através desses encontros que a gente promove, né, não só como aberturas de exposições, mas entre os nossos cursos. Então, os artistas que participam, eles vão conhecer os curadores, vão se aproximar dos curadores. Ah, qual é o objeto de pesquisa do curador? O artista, né? Então, são relações que são formadas através de uma relação. Voltando aqui para as perguntas, né?
Vamos falar um pouco sobre a questão da comunicação e a presença do artista. E aí a gente tem aqui duas perguntas. Como falar sobre o meu trabalho com clareza e objetividade? E como me posicionar de forma consistente nas mídias sociais? E aí eu vou pedir para a Alice, que trabalha aqui também com a gente, que faz e participa desses acompanhamentos, para responder essa pergunta. Alice, você está por aí? Oi, Olá, seja muito bem-vinda. olá a todos. Bom, eu sou artista e trabalho com posicionamento de imagem e comunicação e identidade visual. E eu acho que tem uma resposta que é para todas as profissões, não só para artistas, né? Que de repente as mídias sociais virou um canal obrigatório para todo e qualquer profissional se posicionar. E nem sempre a gente tem a habilidade, a vontade de se engajar. Então, assim, você precisa ser uma agência, né? Você mesmo, porque as mídias sociais, ela exige qualidade de imagem, né? Fotografia, qualidade de vídeo, se você for postar vídeo. Se você for falar, você precisa ser um bom apresentador, interlocutor do que você está falando. Escrever, precisa ter uma coerência de texto. Então, são muitas capacidades que a gente minimiza falando, preciso me posicionar no Instagram como se fosse uma coisa muito simples. E não é, né? Assim, tem pessoas que têm um talento natural para comunicação, seja em qualquer profissão, mas a maioria não tem. E a gente está vendo um Instagram, enfim, especialmente o Instagram, uma comunicação muito massiva, né? Muito que até a gente perde bastante energia ali. Então, eu acho que aí, uma resposta daí que eu já acho que é especialmente para artistas, que é o que o Tato falou. O artista visual trabalha com imagem. Então, não, assim, precisa ter um amadurecimento em relação às postagens e ao relacionamento com imagem, seja ela onde for, seja no portfólio, seja no seu site, seja na mídia social. É, a gente não tem ingenuidade em relação à imagem, ou não deveria ter, né? É bom a gente se aprofundar e se perguntar sempre se aquilo que eu tô, aquele material que eu tô divulgando, seja onde for, se aquele material ele é bom, se ele comunica, se ele está claro, se ele é bem fotografado, ou se ele é um ruído. Porque se ele é um ruído, porque eu tenho que postar, porque eu tenho que ter um posicionamento, é melhor que não, porque ninguém espera de um artista plástico ser totalmente engajado no Instagram. A gente não tem essa expectativa, nenhum galerista tem essa expectativa de ter um Instagram super engajado de um artista. Aí eu acho que tem trabalhos que são muito visuais e que você pode entrar no Instagram e ele ser uma extensão maior do portfólio, né? Como a gente vê o portfólio da Cris, super enxuto, porque ela vai ali direto no ponto do eixo central do trabalho dela. No Instagram já dá para abrir pesquisa, abrir processo de ateliê, colocar algum texto. A gente usa muito também para convite de exposição, para também, né, a parte de networking, da gente se engajar, né, como esse encontro que a gente está fazendo agora, que a gente divulga no Instagram. Você pode aproveitar desse espaço, especialmente até pessoas que não estão inseridas, né, no meio de São Paulo ou Rio de Janeiro, ou de algum polo cultural que tenha, né, essa efervescência de encontros, de poder saber o que está acontecendo nos lugares e participar de discussões como essa. Então, eu acho que na verdade é isso, assim, a gente poder trazer essa clareza, assim, uma objetividade no Instagram é muito bom também. Não misturar tanto com a pessoa física. Por exemplo, a gente também não tem muito interesse em saber da vida da pessoa, do artista, apesar da vida ser a obra e a obra ser a vida. Tem uma parte que não, né? Assim, saber o que come, onde viajou, os filhos.
tem coisas que podem entrar como um ruído, né? Como essa vida privada, que a gente não tem tanto interesse em saber no trabalho, a não ser que o trabalho fale disso. Tem trabalhos que são muito biográficos, então a gente gosta de ver também essa parte da vida, porque tem a ver com o trabalho. Ou, por exemplo, se o artista ele fala de natureza, de paisagem, porque convive num lugar assim, talvez a gente queira ver essa paisagem também, que tenha a ver essa paisagem também. Ou se ele trabalha com a parte têxtil, manufaturas e enfim, que tem a ver com aquilo, a gente gosta de ver, então, o sendo feito, sendo tramado, né, as pesquisas ali. Isso pode ser legal. Mas sempre nessa pergunta, que eu acho que é sempre assim, eu preciso postar isso? Vai ser, isso vai agregar? Ou vai confundir? Eu gosto de entrar em Instagram de artistas, até tem uma amiga que está aqui no encontro aqui em casa, daí eu falei, o trabalho da Cris é muito legal. Ela, qual é o Instagram? Então ele serve muito também para um público geral, que não é necessariamente o galerista, o curador, é a pessoa que está aqui do lado, que eu falo, gente, você precisa conhecer o trabalho dessa artista. É qual é o Instagram, não é qual é o site, ou me manda o portfólio, né? Então, quando a gente entra no Instagram, é legal a gente encontrar o trabalho dessa pessoa. Então, ela já entrou e já olhou o trabalho da Cris. Mas tem artistas que já não estão nem aí, posta o gato, o cachorro, sei lá, outras coisas, não tá aí para isso. Mas quando a gente, principalmente quando a gente ainda não é muito conhecido, a gente se apoia nesses mecanismos, né, de conseguir contar nosso trabalho por onde for. E o Instagram virou essa janela. Então a gente sabe que qualquer pessoa vai pedir o Instagram, né? Qualquer pessoa fora do sistema é, ali da arte, de galerista, curador, nanana, pessoas comuns, inclusive outros artistas, a gente entra primeiro no Insta. Então é legal que esse lugar também esteja cuidado, né? Então acho que é isso. Li, muito obrigado. Eu estou aqui adiantando aqui, estava olhando aqui essa próxima página de perguntas, e aqui a gente tem uma pergunta aqui que fala justamente sobre essa questão. Posso vender minhas obras pelo Instagram ou pelo meu próprio site? Né? Faz sentido deixar meu trabalho em consignação em lojas de decoração? Participar de feiras de design e decoração, como Casa Cor, DW, Mercado Manual, Rosenbaum, é adequado para o meu trabalho? Você queria aproveitar e falar um pouco sobre essa questão de venda em Instagram, em site, já que você também trabalha com isso? Eu acho que tem coisas que não tem muita receita, porque tem para alguns artistas isso pode ser ruim, para outros pode ser bom. Então tem artistas que são muito pop e que faz cartaz e que faz produtos de artistas assim, que faz sentido ter lojinha no Instagram e que isso não vai contra o conceito do trabalho. Mas tem outros que não. Então, assim, até eu ia falar isso, que, por exemplo, colocar fotos no Instagram ou no site ou em portfólio de obras que a gente vende, por exemplo, para algum lugar ou expõe numa casa-cor, às vezes associa o trabalho de decoração e arquitetura, que tem a ver com gosto. E esse gosto dessa arquiteta ou dessa casa ou dessa pessoa que selecionou o trabalho, às vezes não tem nada a ver com o conceito do trabalho e pode prejudicar. Nesse sentido, eu acho que pode. Mas também é isso, os artistas precisam viver. Então, eu acho que também tem uma coisa da gente se posicionar e o que a gente vai expor e de super divulgar e o que a gente só vai participar. E tudo bem também. Tô chegando, tô conhecendo arquitetos, tô conhecendo decoradores, porque os arquitetos e decoradores, eles são importantes. São contatos importantes nas galerias. Então, eles conhecerem o nosso trabalho também é bom, né? Mas não necessariamente a decoração da casa da fulaninha vai ser legal pra gente, naquela parede com outros contextos de estampas e coisas em volta, vai fazer sentido. Então, eu acho que participem, claro, assim, eu não vou negar de colocar meu trabalho num stand de um arquiteto
bacana. Mas talvez em alguma loja de decoração que a gente não tenha muita vontade só para vender, né? Porque a gente tem isso, né? Como só para vender se fosse pouco, a gente quer vender. Mas às vezes é melhor que não. Às vezes é melhor que essa renda venha de outras coisas no começo, né? Do que colocar em lugares que não vão cuidar adequadamente da sua produção. Isso vale para galerias também, né? Que a gente não sente afinidade, mas, ai, vou onde me chamarem. Não sei, né? Se a gente tem que aceitar também tudo, todas as portas que abrem, já que não são tantas que abrem, né? Então parece que tudo é oportunidade. E aí eu acho que aí vale uma reflexão sobre o conceito, sobre se faz sentido. E aí por isso que eu acho que tá aí nesse sentido orientação é bom porque o artista ele fica perdido nisso. Eu sinto que fica assim. Então é bom trocar uma ideia. Será que vale a pena participar da Rosenbaum? Poxa, o Marcelo Rosenbaum é tão legal, me ofereceu essa oportunidade. Tipo, acho que sim. Ah, mas será que eu entro na feirinha do shopping, não sei qual? Ai, acho que não. Entendeu? São coisas diferentes também. Eu acho que ah, ah, uma coisa que também a gente coloca aqui muito nas nossas discussões é a forma, né, com que a gente apresenta o trabalho, aonde a gente apresenta e como você traz isso para o público, né? Então, às vezes é interessante você participar de um evento, de uma feira, e, e aquilo não ser publicado em determinada mídia, ou pensar como publicar aquilo. Eu acho que tudo dentro da arte não existe receita, né? Eu acho que a gente trabalha muito por conta do bom senso, né? E então é interessante a gente pensar sempre o contexto que aquilo vai ser colocado para pensar se isso pode ser positivo ou negativo, né? Aí a Rose aqui está aqui falando, né, que já fez várias vendas em lojas de decoração e sim, isso contribui muito, né, para receita, né, de um artista. Também recebi aqui, né, no chat falando, oh, mas o Banksy apresentou não sei aonde. Sim, o trabalho do Banksy é um trabalho que ele está falando sobre o sistema de arte e sobre ir contra o sistema de arte. Então, isso está diretamente ligado à poética do trabalho dele. Então, isso faz parte do que é escolhido, né? O local de exposição é é um pedaço do trabalho dele, né? Então, exatamente por isso que a gente trabalha com bom senso, que a gente trabalha com pesquisa, que a gente trabalha com olhando tantas situações para procurar a melhor situação para a gente, né? E, e aí entra essa primeira pergunta também, que é como definir o valor das minhas obras de forma consistente, né? Eu acho que assim, precificação é uma coisa que é muito complicado. Então, a precificação, ela vai depender muito também do contexto, né? Como a Regiane falou agora, não só para quem é vendido, mas se existe um intermediário, se não existe um intermediário, qual é o tipo de suporte. Eu, não como galerista, mas como colecionador, eu olho muito para preço, né? E eu olho muito para a questão não só do preço, mas do valor.
né? Então, quando eu vou adquirir uma obra, para mim é importante olhar o currículo do artista, olhar as exposições que ele já participou, olhar em que momento de carreira que ele está e pensar também, comparativamente, o que eu poderia comprar com este, com este valor, né? Com esse dinheiro, falando em dinheiro. Assim. Então, existem formas de vocês, artistas, procurarem saber sobre essa questão do valor de trabalho, né? Existem feiras, existem sites, e olhar para o seu trabalho, para a sua trajetória, para a sua carreira, e também estabelecer relações comparativas com outros artistas com o mesmo tempo de carreira, entender quais são as mudanças em termos de valor, por que que um trabalho custa 16 mil e outro custa 8, se eles são do mesmo tamanho, né? Quem está vendendo isso? Existem muitos fatores, né, que que são importantes para isso. Agora chegou uma pergunta. Quando faz uma doação de um trabalho, é vendido mais baixo do valor real, pode prejudicar? Depende, né? Tem uma que depende. Às vezes, é muito importante que um museu tenha aquele trabalho. Só que não é o artista que chega e vai oferecer isso para o museu. O museu precisa querer esse trabalho. Para ter um trabalho de um artista, ah, precisa uma comissão aprovar isso. Então, às vezes, ter um trabalho doado para um museu pode ser muito bom para um artista. Aquilo vai trazer legitimidade, né, para o artista. Porém, é importante que o museu queira este trabalho, porque assim como a oferta de artistas que existe para os galeristas, existe essa oferta de trabalhos de artistas para museus. Então, assim, tem muitos artistas que querem doar obras para museus e os museus estão dispensando, né? Os museus não querem. Por quê? Porque custa dinheiro. E, Regiane, me diga se eu estou errado. Armazenar o trabalho de um artista custa dinheiro. Conservar o trabalho de artista custa. Espaço de reserva técnica custa, né? Então, eu acho que isso também é uma questão do museu ou de um espaço querer aquele trabalho. Estou errado, Rê, ou é mais ou menos por aí? Não, tá certíssimo. Já aconteceu tanto no MAN quanto no MAC, mesmo no Instituto Figueiredo Ferraz, alguns artistas quererem doar trabalho e a gente eh, precisar recusar, ou porque o trabalho não dialogava com a coleção, não tinha nada a ver, porque as coleções também têm um certo viés, né? Você doar um trabalho acadêmico do século XIX para o Museu de Arte Moderna não faz não tem muita lógica, né? Mas os museus têm esse problema de espaço, de conservação. Muitos museus já alugam, vocês já devem ter visto pela cidade esses containers, né? E muitos museus e galerias têm que pagar aluguel
de espaço para poder guardar as obras. E aí você tem que guardar de uma forma correta, com ar-condicionado, com desumidificador. De vez em quando tem que ir um profissional lá ver se está tudo em ordem. Então, custa mesmo. Então, o museu tem que querer essa doação. Aí fica chato o artista querer doar e o museu recusar, né? Melhor o artista fazer uma sondagem antes de fazer essa proposta. Ô, Rei, falando aqui um pouco de museu, em termos aí de entrada no mercado, quais são hoje os caminhos mais eficientes para um artista iniciante se inserir no sistema da arte? A gente já sabe que oferecendo obras para o museu não vai ser muito caminho, né? Não. É, antigamente, a gente tinha os salões de arte, que eram muito fortes. Vários artistas se fizeram nesses salões, porque os júris dos salões eram compostos por pessoas que trabalhavam em museu. O título curador, a profissão curador surgiu nos anos 80, nas bienais. Antigamente não tinha assim essa profissão do curador. Mas hoje em dia os museus têm todo um processo, tem uma equipe de curadoria. Então, de que maneira a gente chega nessas pessoas? Por meio dos editais. Os antigos salões hoje são os editais. Por quê? Porque vários profissionais, curadores, fazem parte desses júris. E dessa forma, alguém no edital tem acesso, acha legal, vai querer levar para um museu. Então, essa é uma das maneiras, né? Editais consistentes, né? Centro Cultural São Paulo, o Museu de Arte de Ribeirão Preto é um edital interessante, é uma instituição. Então, esses editais são fundamentais para que o artista possa se tornar conhecido no meio, né? E justamente esses júris de editais que vão, provavelmente, se tem um curador que gostar de um trabalho, que possa gostar do trabalho de um artista, ele vai convidar esse artista para uma exposição, ou para conhecer melhor, enfim. Eu acho que essa é uma melhor forma, salões, editais, e residências também. Contato direto com galerias eu não recomendo, porque é isso que o Tato falou. As galerias recebem centenas de portfólios, eles não olham. Contato direto com o museu também acho bem difícil, mas a uma maneira é justamente pelos editais, né? E que também é importante saber, isso é muito chato, porque o artista tem que saber se inscrever nos editais, né? E cada edital tem um jeito de fazer. Mas isso também tem pessoas que ajudam os artistas que são especializados em fazer inscrições para editais. Mas sendo um projeto claro, objetivo e, e sincero, um projeto bem feito, tem muita chance de passar no edital. Acho que é isso. E assim como as galerias têm seus perfis, né, os próprios editais têm também, né, os perfis, né? E ontem eu estava conversando com um artista, né, sobre o centro cultural. Falei assim, ai, Tato, olha, eu vou tentar pelo segundo ano o Centro Cultural São Paulo. Eu falei assim, ih, meu amigo, eu aqui vejo muitos colegas da época da faculdade que demoram 6, 7, 8 anos para entrar no Centro Cultural São Paulo, que é um edital muito concorrido, né? Então, outra coisa que eu acho importante, assim, ai, por que enviar para edital, né? Porque o que acontece? A partir do momento que você envia para um edital, um número
X lá de curadores que estão naquela banca vão conhecer o seu trabalho, né? E quando você manda de novo, eles lembram, falam assim, ó, gente, aquele já vi, mas o trabalho está melhor, olha, isso aqui é interessante, aquilo que não estava tão interessante agora está ficando melhor. Então, é uma forma também de vocês atualizarem esses curadores, do trabalho que vocês estão fazendo, né? Isso é muito importante. Então, eu acho que a gente está falando. A segunda pergunta, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho certeza que editais, residências e cursos são muito mais interessantes do que a questão de ir direto na galeria, né? E esses salões, eles trazem uma legitimação para o artista. A partir do momento que um edital, que um salão aceita o trabalho de um artista, ele está legitimando este trabalho, né? O artista, ele está e deve estar em busca desse tipo de legitimação que vai trazer e vai contribuir, colaborar na construção dessa carreira, né? É experiência. Entrar em salões significa ter experiência, né? Fazendo um paralelo aí com uma empresa, né? Com um estágio, né? O salão, ele legitima esse artista, ele traz essa, essa, esse sinal, né? De experiência. Então, é por isso que é tão importante. Enfim, passando aqui para o próximo slide, perguntando sobre a relação com galerias, né? Como abordar uma galeria, de forma correta, sem parecer amador ou invasivo. É aquilo que eu estava falando já no começo, respondendo a pergunta do Elton, né, gente? É entender esse contexto, entender com o que esse galerista trabalha, a linguagem da galeria, quem são os artistas que participam dessa galeria, e também o que a Alice falou é muito importante. Não é porque é uma galeria tá te chamando que aquilo vai ser bom, porque é uma galeria, né? Porque existem galerias e galerias. Temos visto aí muitos escândalos, né, relacionados a galerias. Vocês topariam estar em uma galeria que aparece aí em escândalos, que existem artistas que topam, artistas que não topam. Ah, vale tudo por dinheiro? Não sei, gente. Cada um vai ter essa resposta, né? Então, assim, como eu disse, no mundo da arte tudo é muito relativo, né? Tudo é muito variado, né? Então tem que pensar muito. E aqui, o que uma galeria analisa antes de representar um artista? Eu analiso a qualidade da obra, eu analiso se esse artista é um artista parceiro, se esse artista tem a ver com o contexto que eu trabalho. Eu acho que são muitos pontos a serem analisados, né? E aqui tem uma outra pergunta que é: em que momento da trajetória faz sentido buscar uma representação? Aí eu vou passar essa para a Rejane. O que você acha aí? Porque também eu não vou responder tudo de galeria, não. É, minha área não é muito de galeria, mas acho que, na verdade, não é o artista que busca uma representação, né?
é a representação que vai buscar o artista. Mas o importante, eu vou enfatizar novamente, é que o artista frequente, que veja exposições em museus, em galerias, que vá em aberturas. Aí quem mora fora de São Paulo vai falar, ai, puxa, mas quem não está no centro, onde tudo acontece, infelizmente, essas são as regras, né? Então, quem não reside em São Paulo, Rio de Janeiro, precisa de vez em quando vir para uma feira, para uma abertura, né, para começar a se inserir. A, a arte, ela é muito, ela envolve muito relações pessoais, né? Colecionadores que são amigos de artistas, galeristas. Então, essas relações pessoais são importantes. Depois que o artista já se consolidou, ele pode até se dar ao luxo de ficar mais recluso no seu ateliê, só ir nos lugares que interessam, mas existe aí um percurso a ser percorrido, né? Então, precisa sim estar presente, precisa ver exposição e precisa estar conectado com o que acontece, né? Isso, São raros os casos de artistas que são descobertos assim ao léu, né? O galerista não vai descobrir um artista, né? Alguém tem que conhecer. Então, editais, o artista vai na exposição, se apresenta, vê se a galeria tem artistas que dialogam com a sua produção, que possam ser referência para o seu trabalho. Você não vai numa galeria como a Raquel Arnaud, que é uma galeria essencialmente de arte concreta, geométrica, se o seu trabalho não tem a ver com a linguagem dela, né? Muito embora o trabalho da Carla seja uma exceção, mas por isso que é importante, tão importante vocês acompanharem. Quem não mora em São Paulo, acompanha pelo Instagram, pelas redes sociais, vai vendo, vai se manifestando e é assim que vai rolando, né? É como, eu acho que arte não é diferente de uma empresa. Se você chegar numa empresa com um currículo que não tem nada, vai ter poucas chances contra um currículo de uma pessoa que já tem experiência, né? Então, o artista tem que ir construindo essas relações e esse currículo. Leva um tempinho, mas eu diria que vale a pena. Se o artista realmente acredita no seu trabalho, dá certo. Isso eu garanto. e o que você fala de networking, eu acho que não é nem só para o artista, né? Eu acho que isso serve para o galerista, serve para o curador, porque assim é pesquisa, gente. Ir em exposição, ir na Bienal de Veneza, então assim, por que que a gente está o tempo todo rodando? Né? Eu estou o tempo todo viajando. O pessoal fala, mas Tato, você não para. Eu falo assim, não, não paro, porque eu não paro de pesquisar, né? Porque para mim não é que porque eu moro em São Paulo basta. Não, eu vou 2 vezes por ano para Recife, eu vou 2 vezes por ano para o Rio de Janeiro, eu vou para a Bienal de Veneza, eu vou para Cássio, eu vou para, né? A gente não pode parar de pesquisar, né? E cada um também tem que fazer essa pesquisa dentro do que pode, né? Não é, eu sei que não é todo mundo que vai falar, ah, não dá para ir para a Bienal de Veneza, ah, não dá para. Ok, existem outras maneiras de você saber o que está acontecendo nesses lugares, né? Ainda mais hoje em dia com essa facilidade que a gente tem de pesquisas, de sites, de redes sociais, né? Hoje eu estabeleço muitas relações com fornecedores, através de redes sociais, de lugares que eu não conheço. Ah, Hoje trabalham na galeria, nos nossos cursos, curadores do Brasil e do mundo, né? E isso eu consigo esses contatos porque eu vou atrás,
né? Porque eu procuro. Ah, Tato, mas você tem lá a curadora do Malba. Tenho a curadora do Malba, mas antes de eu ir lá falar com ela e tomar um café com ela no Malba, eu fui, procurei, pesquisei, mandei uma mensagem, fui cara de pau, né? Mandei uma mensagem, falei assim, oi, tudo bem? Você pode me conhecer? Gosto do teu trabalho. Estou aqui pesquisando curadores da Argentina. Então, assim, é uma formação de relação, né? A gente forma essas relações. Olha, eu fui falar de formação de relação, quem entra aqui na sala, né? Seu Bertani, justo Olá, você, querido, seja muito tudo bem? bem-vindo. Obrigado. Estou aqui falando sobre relação e olha aí o cara que está em todas as exposições, né, querido? Eu Essa tento, relação né? não para. É bom. Eu quero aproveitar aí que você chegou então para contar um pouco aí sobre. Quero que você conte um pouco sobre o que você acha dessa questão das relações. Estamos falando justamente sobre essa validação, né, dos artistas no mercado, questão de rede de contato, de obra, como construir uma trajetória consistente, né? Sem depender. Agora eu achei ótima essa. Como construir uma trajetória consistente sem depender da sorte ou de contatos privilegiados. Achei ótimo. Conta um pouco, querido. Muito Bom, bem-vindo. obrigado. Eu peço desculpas se tiver algum ruído aí, porque eu estou numa aula de mestrado aqui na Belas Artes e aproveitei aí um intervalo para poder estar com vocês e também agradecer aí o convite do Tato. Obviamente, tenho que compartilhar minha experiência. Eu acho que o projeto que o Tato tem oferecido, ele é fundamental, principalmente nesse sistema da arte que, seja aqui no Brasil, fora do Brasil, depende de conexões, depende de rede. E não é apenas uma rede privilegiada, né? Porque, como a gente acabou de ver, né, como pergunta, como é que a gente contribui com a trajetória? É sorte, é os contatos privilegiados? Não, é trabalho, né? Principalmente resiliência, você conseguir buscar traçar um plano de onde estarão aqueles atores do sistema, né? Está falando muito do Pierre Bourdieu, da coisa do campo e tal. Onde é que estão os indivíduos, os atores que podem contribuir com essa minha trajetória, que tem algum tipo de aderência com a minha pesquisa, com a minha produção como artista, que a gente vibra na mesma frequência, né? Eu acho que um dos principais erros que os artistas cometem é ficar buscando, como se fosse de porta em porta, aqueles que querem, de alguma forma, estar ouvindo o que eles têm para dizer ou vendo aqueles trabalhos que estão sendo produzidos, quando, na verdade, esse processo de seleção devia acontecer anteriormente a essa investida e você ser mais seletivo, dizendo, olha, estudei através aqui um levantamento que eu fiz, 3 galerias que são importantes, e a partir desse momento, essas 3 galerias, de alguma forma, dialogam com a minha produção, dialogam com a minha pesquisa, e em cima dessas galerias que eu tenho que investir nesses contatos que são necessários serem mais aproximados, né? Só que, às vezes, para que esses contatos sejam aproximados, vocês precisam de intermediários. Esses intermediários são pessoas que já estão nesse campo, ou estão nesse jogo há algum tempo. Então, uma das coisas que eu sempre tenho colocado na atividade que o Tato oferece aí com os projetos é que ele consegue juntar curadores, artistas, pessoas do sistema que já têm uma trajetória, essa trajetória de muitos anos, e tem esses contatos já mais avançados. Então, conhecendo o trabalho de vocês, a gente, e sabendo um pouco daquilo que vocês artistas estão buscando, a gente consegue verificar dentro do nosso, né, arcabouço de contatos, dentro da nossa
experiência transitando por esse campo, como é que a gente consegue fazer com que essas relações se estreitem de forma mais rápida, de forma mais assertiva. Então, assim, infelizmente, o sistema depende muito de relações, seja no Brasil ou no exterior. Mas essas relações têm que ser feitas de forma planejada e organizada. E para isso precisa que o artista já tenha seus instrumentos básicos preparados, né? Portfólio, ponto de encontro através das suas redes sociais, onde ele divulga a sua produção, encontros presenciais ou encontros até remotos com outros artistas, com curadores, com pesquisadores, com gestores culturais, para que a gente consiga ir criando aquilo que a gente chama desse tecido social, mas é um tecido que as conexões para um determinado artista são umas, para outros artistas são outras, por mais próximas que elas pareçam, né? Tem que ter planejamento, né? Planejamento vai fazer com que a gente administre esse tempo que é exíguo para nós, para os artistas também, e juntamente com também um paralelo aí dos recursos que a gente tem humanos, né, recursos materiais e recursos financeiros que viabilizem esse processo. Não é um processo lento, não é um processo fácil, mas ele tem que ter um plano de ação para que a gente possa ser mais assertivo, né? E, de fato, realmente, em algum momento, como, né, foi citado há pouco, como é que eu construo essa trajetória consistente sem ser sorte? Sorte também vai contar, mas esses contatos privilegiados eu preciso saber quem serão eles para poder ver como é que a gente os atinge, né? Porque todo mundo que está no jogo tem interesse, né? O colecionador tem interesse na gente, a galeria tem interesse na gente. Se não tiver o artista, não existe colecionador, não existe galeria. Então, é uma relação que tem que estar equilibrada e no mesmo nível, né? Os atores todos desse sistema só existem porque estão interligados. Por mais que em alguns momentos exista uma certa hierarquização que nos possa trazer aí uma interpretação de inferioridade no sistema, mas isso não é algo que vai nos limitar a poder prosseguir, tá? Desculpa se eu falo muito e estou falando correndo, porque eu estou aqui no intervalo do mestrado aqui na Belas Artes, e daqui a alguns minutinhos o pessoal está voltando, aí eu tenho que voltar para a aula, né? Mas não sei se falei demais, o Tato. Ah, isso não, ótimo. Você sempre colocando assim coisas muito importantes e ah, é um assunto que você mesmo, né, como um dos orientadores aqui da casa, sempre traz e é extremamente importante te ouvir e agradeço muito aí sua participação. Acho que é muito isso. A gente está sempre construindo. Eu acho que a gente tem muito a ver com o que eu estava falando. Essa construção, ela se dá como cada um pode, nas possibilidades, né, de cada um. E tem coisas que não tem custos e dá para fazer, e é importante que sejam feitas o tempo todo, né? Como essas pesquisas, esses contatos, enfim. Querido, muito obrigado. E Obrigado. agora eu queria também falar um pouco sobre a clínica para Tá. artistas, né, que é o nosso assunto. Então, dessa vez a clínica para artistas, ela, na verdade, ela foi reformulada e dessa vez a gente tem aí dois cursos diferentes, né? A gente tem a clínica online e a clínica presencial com formatos, não só os formatos, mas os conteúdos são diferentes. Então, dessa vez a clínica para artistas online, ela vem muito mais parecida com a Casa Tato, em termos de acompanhamento curatorial, desenvolvimento de carreira, exposição coletiva,
né? A gente vai ter, como eu havia dito aqui no começo, a Regiane como curadora residente, e vamos ter a participação do Rafael e do Claudinei como curadores convidados, né? À parte isso, a gente tem a questão do desenvolvimento de carreira com o Bertani, que acabou de falar, com a Alice, que acabou de falar, com a Cris Suzuki, que também falou aqui, e com a Lucila Lozito, que vai trazer também essa questão do desenvolvimento dos textos autorais, né? E pensando como esses textos podem agregar aí no portfólio, então também foi uma conversa feita aqui em grupo, com a Cris, com outros profissionais, porque, na verdade, está tudo ligado, né? Então, queria falar também sobre a questão da clínica presencial, que foi um formato da última vez muito bem sucedido com a Rejane, e a gente teve um grupo muito bacana, né? Uma das coisas mais importantes na formação de um grupo de artistas, e eu falo isso desde o primeiro encontro. O mais importante que a gente tem no grupo é o próprio grupo, porque o grupo se fortalece, o grupo se ajuda, o grupo passa pelas mesmas dores, os artistas passam pelas mesmas dores, né? Então, o grupo, ele é o maior suporte que a gente pode ter aqui dentro da clínica, né? Então, dessa vez, na clínica para artistas, as visitas acontecem, as aulas, os encontros acontecem dentro dos ateliês dos artistas. Então, a clínica presencial é uma clínica para quem está aqui em São Paulo ou na região, né? Ah, e os encontros acontecem dentro dos ateliês dos artistas. A gente vai percorrendo ateliê por ateliê, também em busca desse resgate, né, dos artistas conhecerem e passarem por essas experiências entre os ateliês. Então, a gente tem essas visitas aos ateliês dos artistas participantes, temos visitas externas a coleções de artes particulares, exposições, temos encontros práticos que acontecem em uma escola de arte e também esse diálogo, né, que é o mais precioso, né, entre todos os artistas, né? Ambos os programas têm uma exposição ao final, ah, e essa exposição ela tem o intuito de mostrar um pouco sobre esses processos, né, que acabam acontecendo ao longo, desse período. Gente, eu queria convidar todos vocês também. A gente vai fazer um brunch na galeria no sábado agora, é encerramento da exposição. ah, É uma exposição agora que está tendo na galeria, que é a primeira vez que eu abro a minha coleção particular de arte erótica. Eu tenho uma coleção de arte. ah, o Rafael, que fez a curadoria, fez um recorte, de algumas obras aí da minha coleção, com esse olhar do erotismo, e a gente vai encerrar essa exposição no sábado com um brunch falando também aí sobre as clínicas. Então, quem tiver interesse de participar das clínicas, vou estar lá com o Túlio. O Túlio também pode dar mais informações aí para vocês. Ele vai colocar aqui no chat o telefone da galeria, e vai poder também dar mais informações sobre o curso para vocês.
Eu quero agradecer aí a presença de todos vocês, falar que eu estou aí sempre à disposição e quem fechar a clínica até quarta-feira vai ganhar uma consultoria aí comigo de 1 hora para os que fecharem até quarta-feira, tá certo? Agradeço todos vocês. Foi um encontro incrível de pessoas muito queridas. Quem quiser também me adicionar ali no Instagram é @Tato de Lácio. Túlio também vai colocar aqui no chat. E o nosso Galeria Tato é o nosso arroba aí na galeria. Eu respondo todos que puderem aí falar, eu respondo as mensagens e agradeço aí todos vocês, gente. Muito obrigado, obrigado Rejane, Cris, Alice, principalmente todos os artistas que tiveram aqui presente. Um grande beijo para vocês e uma boa noite. Muito obrigado, viu? Boa noite. Obrigada, pessoal. Obrigada, Tato. Muito Obrigado, obrigado, viu, pessoal? Obrigado, muito Tato. ótimo. Obrigadão, gente. Boa E podem noite. me chamar no WhatsApp que a gente segue a nossa conversa para fazer a sua inscrição no programa, tá bom? Qualquer dúvida, pedindo documento, é só chamar que eu tô aqui para atender vocês. Rejane, Alice, Tato, Céu, todos os artistas presentes, muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite.